Coisas do futebol, coisas que acontecem tão somente dentro desta modalidade esportiva que é de uma paixão espetacular. A história de hoje a gente vai falar no gol improvável que aconteceu. Então era a primeira partida do campeonato municipal que aconteceria exatamente lá no campo da equipe adversária. Houve o deslocamento de 10 quilômetros e aquele jovem atleta estava com a expectativa, sendo falada durante toda a semana, de que ele estaria incluso na quantidade de jogadores do time titular. Não que ele fosse imediatamente compor a equipe que estivesse dentro das quatro linhas, mas estaria ali entre os jogadores da suplência. E ele estava todo feliz com isso. Então, chegaram lá na localidade, na casa das 13 horas e 30 minutos, e para aquele tempo existia o time de aspirantes, existia o time que fazia o jogo chamado Esfria-Sol. E então, para surpresa daquele jovem atleta, o técnico chegou e falou: olha, hoje tu joga aí com os aspirantes e não esquenta não. O campeonato principal está começando na data de agora, mas haverá oportunidade de você estar no time principal. Ah, o jogador já ficou chateado porque, caramba, ele tinha passado horas e horas e horas pensando de estar incluso nos jogadores da equipe principal. Aí ele zangou. Não, então não vou jogar. Não quero. Joga, rapaz. Aí no jogo aí do Esfria-Sol, você terá outras oportunidades para estar no time de cima, assim disse o treinador. Ele ficou irredutível. Muito bem. Outros jogadores fizeram a partida dos aspirantes e ele, naturalmente, estava emburrado. Algumas pessoas perguntavam: e aí, você não quis jogar no Esfria-Sol? Não, não. Ficou falado que eu estaria no time principal. Beleza. E quando começou o jogo da equipe principal, naturalmente ele estava de sandálias, ele estava com as chuteiras dentro de uma bolsazinha. E aconteceu que um jogador, no início de primeiro tempo ainda do time principal, machucou-se. E é claro que um outro jogador foi substituí-lo. E esse jogador que adentrou em campo pisou num buraco que tinha no gramado, mas já deu aquela cambalhotazinha, nem tocou na bola e machucou-se também. Coisas do futebol. Coisas desta modalidade que acontece em qualquer esfera, amadora ou profissional, mas no futebol amador acontece cada coisa. Então, já foi dito: jogador fulano de tal, entre no lugar do atleta que, ao entrar por sua vez em campo, também machucou-se imediatamente. Aquele jogador que estava citado para entrar surpreendeu aquele jovem atleta. Falou: fulano, te prepara para entrar agora e eu só entrarei no segundo tempo. Por que que o atleta estava dizendo assim? Porque ele era um dos patrocinadores e tinha realmente futebol sobrando para jogar no time principal no momento que quisesse. Lá se vai aquele jovem atleta colocar meiões, chuteira, e o pessoal, bora, bora, fulano, ele falou, espera aí que eu estou me arrumando. O outro jogador dizia, mas era esperando ele se preparar para entrar no lugar do atleta que havia entrado no lugar do outro. O primeiro havia se machucado dentro das quatro linhas, jogando bola normalmente. O outro que se machucara foi porque na entrada para o gramado pisou num buraco e se machucou sem nem tocar na bola. Foi uma situação recorde. E então, aquele jovem atleta se preparou e entrou naquele final de primeiro tempo.
mas ainda tinha longos minutos para se terminar aquele primeiro tempo. Ele jogou por ali, o jogo continuou em 0-0, e aí, depois de vários minutos, o primeiro tempo chegou ao fim. Os jogadores saíram naquele intervalo da primeira para a segunda fase para ir tomar água. E ele ficou em campo, preocupado. Falou, bom, se eu já joguei esses minutos, naturalmente agora para o segundo tempo já virão com outro atleta para o meu lugar. Mas não. O segundo tempo, quando iniciou, ele continuava no elenco. Nossa, aí ele ficou pensando, caramba, será que os 45 minutos finais eu estaria incluso realmente para jogá-los todos? Ou seja, para quem lá no início da história estava esperando estar dentro do quantitativo de jogadores, até reservas do time principal, não esteve. Foi dito para jogar no time dos aspirantes, na partida chamada Esfriaçol. E depois já estava dentro do jogo principal, jogando vários minutos do primeiro tempo e agora iniciando o segundo tempo. Realmente a modalidade do futebol, ela causa situações inesquecíveis. E ali o segundo tempo foi acontecendo. O gramado ele estava um pouquinho úmido, porque como tratava-se de uma realidade de Amazônia Legal, sempre havia a presença de uma chuva, de um sereno. E então aquele jovem atleta estava com seu time atacando para a direção norte. E tinha por referencial uma árvore de mangueira muito grande que ficava fazendo ali um balizamento de onde ficava aquela meta. E então sobrou uma bola logo depois do meio-campo, numa imprensada lá de outros parceiros deles com o adversário. E então ele chutou uma primeira bola para gol. A bola chegou no goleiro adversário, com um perigo aí, digamos, de uns 39%. Mas aquilo foi um impulsionamento psicológico para aquele jovem atleta de criar coragem para chutar outra vez uma bola com força. E minutos depois, dentro daquela etapa número 2, aconteceu esta oportunidade. Numa outra imprensada, a bola sobrou e aí ele chutou, mas aí pegou na bola de uma maneira mais convincente e era uma bola topper. E aquela bola foi na direção do goleiro adversário e ela foi fazendo uma função em parafuso. Só que o goleiro não percebeu a cor de uma bola nova. Para você que é apreciador da modalidade do futebol e que se recorda de algum tempo quando a gente utilizava as bolas topper, realmente era sensacional. Então, quando a bola chegou no goleiro adversário, o goleiro já olhou para sua ala direita e foi de uma maneira displicente pegar a bola para recomeçar a jogada lá pelo seu lateral direito. Só que, coisas do futebol, quando o goleiro tocou o primeiro dedo na bola, ela que estava com o efeito descrito, que a gente acabou de falar, essa bola pegou para o lado direito do posicionamento do goleiro, surpreendendo-o e acontecendo o quê? De passar aquela linha imaginária debaixo do travessão. O que é? Gol. A bola passou dali, não chegou nem a tocar na rede, no fundo do gol, ou seja, mas estava caracterizado o gol, porque a bola precisa passar aquela linha que delimita. E este foi o gol de 1-0. Imagina os minutos finais do segundo tempo. Aquele jovem atleta
Ele agora estava sendo o artilheiro da partida. Um gol somente havia acontecido até então dentro daquele jogo e era dele. Então, quem era o artilheiro absoluto do jogo era ele. Totalmente comandado por coisas do futebol. E assim terminou o jogo, 1-0. Primeiro jogo do Campeonato Municipal, na casa do time adversário, e depois de toda a história daquele jovem atleta, ele chegou ao dia da segunda-feira, entre aspas, sendo o herói do time naquela partida. E imagina o falatório, imagina todas as nuances, imagina cada história particular que as pessoas que viram, que ouviram, iam contando sobre ele, do que havia transcorrido naquela feita, naquela oportunidade que só o futebol apronta.